Olá, para você que nos acompanha no Aliados Brasil Oficial, estamos juntos mais uma vez para mais uma entrevista. Aliás, hoje uma super entrevista. Falamos com o doutor Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça com mais de 30 anos no Ministério Público, professor de Direito na UERJ e coautor dos livros Inquérito do Fim do Mundo e Sereis como Deuses. Tudo bem, doutor Marcelo? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutor Marcelo, o senhor acredita, já vou direto ao assunto segurança, porque é uma preocupação do brasileiro hoje, a gente sabe que o senhor é um especialista nessa área, eu gostaria de saber se o senhor acredita que a bandidolatria existe no Brasil, se existe no Brasil e por quê? Infelizmente, o Brasil tomou um caminho errado, né, na contramão dos países que enfrentaram com êxito a criminalidade, especialmente dos Estados Unidos, que são a grande referência nessa questão, a partir do início dos anos 90. O Brasil tomou um rumo errado a partir dos anos 80, né? Eu acho que a gente pode até especificar o ano de 1984, né? Curiosamente, ainda, né, no governo militar, o último ano do governo militar, o Brasil aprovou a Lei 7.209 de 84, que reformou o Código Penal, e, sobretudo, o Brasil aprovou a Lei 7.210, as duas foram aprovadas juntas, daí a numeração sequencial. A Lei 7.210 é a Lei de Execução Penal, que eu considero uma das maiores responsáveis pelo estado de insegurança pública a que chegamos, né? Você vai verificar, quem atua na área criminal sabe disso, eu atuo na área criminal há mais de 30 anos, não é? E quem atua na área criminal sabe que, normalmente, o sujeito que está aí na rua assaltando alguém, estuprando alguém, traficando drogas, né? Às vezes portando um fuzil, né? E eventualmente é preso, né? É quase que uma regra geral, né? Que esse sujeito não está ali praticando o seu primeiro roubo, o seu primeiro estupro, ele já tem várias e várias passagens pela polícia, e aí o brasileiro normalmente se pergunta, mas espera aí, ele está no 5º homicídio, no 10º roubo, no 8º furto, no 3º estupro, o que ele está fazendo na rua? Então, grande parte disso se deve a essa péssima lei de execução penal, que é a lei que trata do regime semiaberto, do regime aberto, da saidinha, né, que é como ficou conhecida a saída temporária, a visita provisória ao lar, não é? E tantas outras maneiras de fazer com que aquela pena fixada, estabelecida na sentença do juiz que condenou o réu, seja uma ficção. Então, o sujeito é condenado a 40 anos. Quando você vai ver daqui a 10 anos, ele já está na rua, né? Isso aconteceu no Rio, por exemplo, um caso muito dramático, né? Que foi a morte do menino João Hélio, arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro, preso no cinto de segurança de um carro, que os ladrões roubaram da mãe dele, ela não teve tempo de tirá-lo, ele ficou preso no cinto de segurança, a porta ficou aberta e ele ficou do lado de fora do carro, e os ladrões arrastaram o menino ele tinha 7 anos de idade, ou 6, agora eu já não lembro bem, e ele foi arrastado por 7 quilômetros pelas ruas da zona norte do Rio, né? E é uma coisa tão horrível, né? Tão hedionda, né? As pessoas avisavam, as pessoas viam aquela cena de um carro em movimento com uma criança sendo arrastada, né? E não entendiam direito, achavam que era a família que não tinha visto, e tentavam avisar, e aí eles faziam zigue-zague com o automóvel, né? Olha, assim, os peritos que foram examinar o corpo do menino, o cadáver, né, um perito legista com mais de 20 anos de experiência, interrompeu o exame no meio
saiu da sala por um instante e começou a chorar. Os policiais militares estavam de plantão. Isso, curiosamente, eu ouvi até há pouco tempo, né? O caso já tem mais de 10 anos, e o responsável pela radiocomunicação da Polícia Militar dizia que todos os policiais militares que entraram em contato com a central naquele dia para comunicar o fato, ninguém conseguia completar a comunicação. Todo mundo começava a chorar no meio. Né? A juíza que deu a sentença, 10 anos depois, foi entrevistada e disse que depois que ela deu a sentença, ela é mãe, ela tinha filhos na época, naquela idade, ela disse que teve uma crise de choro por 2 horas e meia e ela não conseguia parar de chorar. Todos esses marginais todos eles foram condenados a penas próximas a 40 anos. Eles eram 4. Então, um pegou 39, um 41, para tudo, em média, 40 anos cada um. Como o caso teve muita repercussão, quando ele completou 10 anos, a imprensa foi fazer uma matéria aqui, uma retrospectiva, para ver como é que estava a situação, e aí descobriu que estavam todos em liberdade. Todos esses 4 monstros que, em muitos países civilizados, não sairiam mais da prisão. Em alguns estados dos Estados Unidos, eles seriam condenados à morte. Né? Em outros países, ou outros estados que não adotam a pena de morte, eles certamente ficariam presos para o resto da vida. Com 10 anos de pena, uma pena de 40 anos. Então, a pena de 40 anos é uma ficção. A pena que eles foram condenados é uma ficção. Porque com 10 anos estavam todos na rua. Um já tinha sido preso em Cabo Frio, aqui na região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro, cometendo mais um crime. Né? É lamentável como a gente, mesmo sem querer, acaba se acostumando com isso, né? Hoje eu me peguei justamente vendo a notícia daquela policial que estava voltando para casa, os bandidos abordam ela numa moto e atiram nela e matam, e a matéria dizia que a polícia estaria atrás desses assassinos, né? E aí eu terminei de ler e sozinha olhei e falei assim, não adianta nada. Eles vão estar na rua, porque essa é a realidade, né? Não é só uma sensação, é justamente a realidade, né? O senhor acaba de relatar um crime bárbaro com uma criança, né? Em que os criminosos condenados a pelo menos 4 décadas estão nas ruas oferecendo risco a outras pessoas, né? Não é um caso isolado. E aí, num momento desses, né? Você vê que coisa inacreditável, né? O Brasil tem um novo ministro da Justiça e Segurança Pública que anuncia que uma das suas prioridades será o desencarceramento. Ele quer soltar mais bandido ainda. Eu queria justamente entrar nessa pauta, queria saber o que o senhor acha dessa política de desencarceramento. Ele não é o único, né, que encabeça isso. A gente tem aí ONGs que lutam por isso, políticos que brigam por isso, para colocar bandido na rua, porque acha que tem pouco bandido na rua. Exatamente, quer dizer, essas pessoas estão tão desconectadas da realidade, claro que admitindo que elas estejam agindo de boa fé, né? Não sei se todos estão, alguns conhecem bem a realidade, mas tem outros motivos que os levam a agir dessa maneira. Mas você imagina qual é o cidadão brasileiro que não sabe, né, que o problema do Brasil não é o excesso de bandido preso, o problema do Brasil é o excesso de bandido solto. A gente sabe disso todo dia quando pisa na rua, né? E olha para um lado, olha para o outro, com medo de ser assaltado. São 3 milhões, aproximadamente, 3 milhões de roubos por ano. Tá? O índice de punição desses crimes no caso do roubo, por exemplo, não chega a 5%. 95% de impunidade. No caso do homicídio, 90%, dependendo do local. Tá? Quer dizer, a imensa maioria não é punida, porque não se consegue apurar, não se consegue investigar quem foi o autor do crime. Eu já trabalhei em cidades da Baixada Fluminense, da região metropolitana do Rio de Janeiro, em que de cada 100 homicídios se apurava um. 99% a investigação era arquivada porque você não descobria quem matou. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, para pegar aqui um período específico, 2015, 2016, um jornal aqui do Rio fez uma matéria mostrando o seguinte: nesse biênio, no estado do Rio, foram registrados, na delegacia de polícia, foram registradas aproximadamente 360 mil ocorrências de roubo, só roubo,
Tá? Roubo é aquele crime que o leigo chama de assalto. Não é o furto. Tá? Não é aquela carteira que você distraiu, deixou em cima da mesa, passou o sujeito e levou. O roubo é sempre mediante violência ou ameaça com arma. Tá? E aí, desses 360 mil roubos registrados, tá? O índice de processo, o número de processos, né, que resultou dessas investigações, o número de acusações, foi de 6 mil. 360 mil resultaram em 6, ou seja, em 354 mil casos, tá? A polícia não conseguiu descobrir quem praticou o roubo. Isso não dá 2%. Ou seja, o assaltante tem a chance de 98% de ficar impune e o nosso ministro quer soltar esse 1,8% que a polícia conseguiu apurar e a justiça conseguiu condenar e que estão presos. O nosso ministro acha que eles precisam ser soltos. Né? Ele não está satisfeito com 90% dos criminosos estarem soltos. Ele acha que ele quer que 100% sejam soltos. Ele quer efetivamente esvaziar as nossas cadeias. Né? Sim. Ou seja, a relação do custo-benefício do crime no Brasil, ela é excelente para o bandido, né? Agora, o senhor que trabalhou aí mais de 3 décadas nessa área de criminal, né? Como é que pode pessoas que trabalham no judiciário, que têm acesso a todos esses números, que está ali diariamente acompanhando casos terríveis, né? Alguns ganham repercussão, mas a gente sabe que todos os dias tem crimes terríveis neste país. Como é que pode ter pessoas do judiciário que passam a mão na cabeça de bandido? Porque, infelizmente, o debate sobre segurança pública foi contaminado pela ideologia, né? Quer dizer, uma visão ideológica distorcida de que o criminoso é uma vítima da sociedade, que prender não resolve, né? O que vai fazer a criminalidade ser reduzida é a solução dos problemas econômicos e sociais, né? O que é uma falácia, né? Primeiro porque a imensa maioria da população de baixa renda, né, é composta por gente honesta, por gente trabalhadora, por gente que dá duro. Né? Quando você quer explicar a prática de um crime com a situação social e econômica desfavorável do criminoso, você esquece uma coisa, né, que foi destacada por um autor americano, um psiquiatra que trabalhou 40 anos só em penitenciárias, né, que é o professor Stanton Seminole. Ele tem um livro chamado, já foi traduzido em inglês, Inside the Criminal Mind, né, e foi traduzido para o português como A Mente Criminosa, se não me falha a memória, a tradução foi essa. E ele diz, né, é muito interessante, ele diz que entrou para o sistema, para trabalhar como psiquiatra no sistema prisional americano, eu não lembro em que estado ele trabalhava, mas ele entrou para o sistema prisional também com essa ideia, né, de que o criminoso é uma vítima das condições sociais desfavoráveis e tal. E aí ele conta o seguinte, até que um dia, diz ele, eu descobri uma coisa, né, que é tão óbvia, né, tão fácil de descobrir. Eu descobri que aqueles presos que eu atendia, que eu verificava ali a condição mental, psiquiátrica, a periculosidade, quase nenhum deles era filho único. Quase todos eles tinham irmãos e irmãs que foram criados no mesmo bairro pobre, na mesma rua esburacada, na mesma casa humilde, frequentaram a mesma escola ruim, né? Só que não se dedicaram ao crime, né? Foram trabalhar, foram arrumar um emprego, né? Do que for, de faxineiro, de porteiro, de motorista, e alguns deram duro, conseguiram estudar. Então, assim, são pessoas, são irmãos, né? Quer dizer, você tem lá 4 irmãos, né, criados na mesma casa, na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma escola, na mesma pobreza. Um vira bandido, os outros 3 não. Então, é preciso que a gente enxergue que há alguma outra coisa, algum outro fator, né, que leva essa pessoa a se dedicar ao crime. Né? E também é preciso
lembrar que você tem países muito mais pobres do que o Brasil e com índices de criminalidade muito menores, né? Um Olha bom só. exemplo é a Índia. A Índia, né, que é um país muito, 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 enfrenta problemas seríssimos de pobreza, tem uma enorme parcela da sua população, que é gigantesca, né? Tá quase passando a China como o país mais populoso do mundo. Uma grande parcela é formada por pessoas muito, muito, muito pobres. O índice de homicídios na China, por 100 mil habitantes, não é que ele seja menor que o do Brasil, ele é 10 vezes menor do que o do Brasil. No Brasil estava com 30 homicídios por 100 mil habitantes, a Índia estava com 3. Né? O Então, custo-benefício lá é alto, né, para o criminoso. E, e, exatamente. e outra coisa, doutor, se condição financeira justificasse o caráter de alguém, a gente não teria tanta gente endinheirada nesse país, mau caráter e bandida, né? Porque nós temos muitos bandidos aí que têm muito dinheiro, muito estudo, ou seja, isso Como quebra. mostrou a Operação Lava Jato, por exemplo. Né? Exatamente, Então, exatamente. então, é uma falácia essa associação dos índices de criminalidade. A própria América do Sul, a América Latina como um Uhum. todo, né, nos mostra isso. Nós somos a maior economia da América Latina. Nós deveríamos ser o país com menor índice de criminalidade da América Latina. Na verdade, é o oposto. Né? Olha Nós só. somos, com exceção da Venezuela, que não dá nem para... Né? Venezuela, hoje em dia, não dá para servir de parâmetro para nada. Né? Uhum. Mas, com exceção da Venezuela, todos os outros países aqui da América do Sul, né, têm índices de criminalidade menores. Argentina, Paraguai, né, Uruguai, esse então nem se fala. Né, Peru, Bolívia, país sabidamente pobre, né, mas que tem Uhum. índices de criminalidade muito inferiores ao Brasil. Até a Colômbia, que já foi uma barra pesadíssima, né, muito por conta dos narcotraficantes e tal, até a Colômbia hoje ficou para trás do Brasil. O Brasil conseguiu passar a Colômbia em homicídios por 100 mil habitantes por ano. Olha só. Né? Então, Agora, uma outra pergunta que a gente se faz é a respeito de projetos como esse da Saidinha. O senhor falou sobre Saidinha no início da nossa entrevista, e a gente sabe que tem um projeto lá no Congresso, né, esperando para ser avaliado pelos congressistas. E aí fica a pergunta: por que projetos como esse, que é de interesse da sociedade, uma vez que em datas especiais, quando as pessoas querem aproveitar e sair desse sufoco que é do trabalho do dia a dia, canseiras preocupações, de casa, da política, etc. As pessoas não têm sossego. Por quê? Porque o bandido está na rua e o cidadão tem que ficar preso. Como é que projetos como esse, que são de interesse da população, não passam no Congresso? veja só, esse projeto de revogação da saída temporária, né, ele foi aprovado... Bom, ele está há 10 anos tramitando no Congresso, né, que já é uma coisa inacreditável, que um tema tão relevante, tão importante para a população não receba a atenção que merece. Né? O dinheiro público para o fundo partidário, o projeto foi aprovado com uma velocidade espantosa. Né? Mas esse projeto de saída temporária, de revogação da saída temporária, né? Saída temporária que já causou tantas tragédias em tantas famílias, né? E agora, recentemente, em Minas Gerais, esse policial morto covardemente por um preso em saída temporária. Né? Então, a revogação da saída temporária foi, depois de 10 anos de tramitação, foi aprovada na Câmara dos Deputados e, é importante dizer, por uma larga maioria, por ampla maioria. Foram mais de 310 votos. Né? Não estou lembrando aqui o número exato, mas foram mais de 310 votos na Câmara. Todos os partidos votaram a favor, com exceção dos 91 votos contra de PT, PCdoB, PSB, PSOL, nem preciso dizer. Né? Então, os partidos de esquerda... Né? E aí a gente... Né? Você fez aquela pergunta tão importante, como é que profissionais da justiça criminal não enxergam essa realidade? Porque são contaminados pela ideologia, porque muito provavelmente, quando eram estudantes de direito,
antes de se tornarem juízes, promotores, etc., tiveram lá o seu professor da faculdade, né, filiado ao PSOL, né, filiado ao PT, dizendo que a culpa é o bandido é vítima da sociedade, que prender não adianta, etc, etc, etc. Então, esses partidos votaram contra a revogação da saída temporária, foi aprovado na Câmara por ampla maioria e foi para o Senado. Então, no Senado, eu não tenho nenhuma dúvida de que esses partidos estão se mobilizando para atrasar o máximo possível a votação desse projeto. Inclusive, já há um substitutivo dizendo o seguinte: não precisa revogar, não, vamos só aperfeiçoar aqui alguns mecanismos, né? Que evidentemente não tem que aperfeiçoar mecanismo nenhum, né? Você está falando de um sujeito que foi processado com direito à ampla defesa, foi julgado, foi condenado, está cumprindo pena. Ele não cumpriu nem a metade da pena. Ele vai para a rua por quê? Vai para a rua 5 períodos de 7 dias, cada um, 35 dias por ano, sem precisar voltar para a prisão nesse período? Por quê? Não, porque ele precisa conviver, né, no meio da sociedade, né, para se reabilitar. Aí eu faço a seguinte pergunta para as pessoas que dizem isso: quando esse sujeito cometeu o crime pelo qual ele está cumprindo pena, quando ele cometeu o roubo, o estupro, o homicídio, ele estava numa ilha deserta? Ele estava no deserto do Saara? Ele estava lá no topo do Himalaia? Não, ele estava no meio da sociedade, estava aqui, no meio do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, no meio ali de Belo Horizonte, né? Porque ele não vive isolado, ele vive em sociedade, e o que ele faz quando ele está em sociedade é assaltar, matar, estuprar, para ficar. Então, quando você colocá-lo de novo no meio da sociedade, ele vai fazer o que ele faz sempre, né? E é o que acontece, ele vai voltar a cometer crimes, né? Não existe esse negócio de ressocialização, né, ou reabilitação, ou recuperação, o nome que você quer dar, né? Ele depende, e esse livro também, que eu já mencionei, fala sobre isso, a mente criminosa, né? Depende de uma decisão do indivíduo. Ele tem que se arrepender do que ele fez e decidir que ele não vai mais fazer aquele tipo de coisa, não vai mais matar, não vai mais roubar, não vai mais estuprar. Se ele não tomar essa decisão, você pode oferecer, enquanto ele estiver cumprindo pena, todos os cursos do mundo, né? Capoeira, artesanato com miçanga, culinária japonesa. Você pode oferecer, o professor Seminal diz, você pode oferecer para esse criminoso, durante o tempo que ele está cumprindo pena, você pode oferecer para ele um curso de contabilidade. Quando ele sair da prisão, se ele não se arrependeu do que ele fez, sabe o que ele vai passar a ser? Um criminoso que sabe contabilidade. Quem sabe até usa alguma coisa no próximo crime. Vai ser o contador de alguma organização criminosa, né? No Brasil, nós temos crime organizado que tem todas essas necessidades, né? O senhor estava falando aí sobre a questão do cara não se arrepender, né? E aí eu me lembrei de um caso muito enigmático que aconteceu em Brasília, um caso não enigmático, eu coloquei a palavra errada aqui, um caso... Enfim, esqueci a palavra aqui, mas emblemático, muito obrigada. Um caso muito emblemático que ocorreu em Brasília, que foi de um criminoso, que era um psicopata, que já tinha estuprado e matado várias crianças, e ele disse que se ele fosse solto, ele ia voltar a cometer, dito e solto, e feito, né? Ele foi solto, e ele matou um monte de garotos, né? Vários garotos adolescentes, estuprou esses meninos, foi uma coisa horrível, né? Então, assim... Alguém deveria ser responsabilizado por isso e não o Estado, mas um CPF, né? Porque no final das contas, a sociedade passa por isso, ela fica refém disso e depois ela paga a conta, porque quando a família indeniza o Estado, quem paga é a sociedade, não são esses irresponsáveis que colocaram criminosos perigosos na rua, né? Exatamente. Você sabe que você mencionou esse caso aí de Brasília, de estupro de crianças, né? Olha, já houve uma época, de 1990 a 2005, né? Deixa eu fazer um link aqui com a questão da saidinha. A saidinha é uma característica do regime semiaberto, né? O Brasil adota, não tem nem 10 países que adotam isso no mundo,
um negócio chamado sistema de progressão de regime. O sujeito começa cumprindo pena num regime fechado, onde ele fica o tempo todo do lado de dentro da cadeia, né? Que é o que se costuma fazer no mundo inteiro, você cumpre pena do lado de dentro da cadeia. Depois ele passa para o semiaberto, em que ele fica de dia do lado de fora e de noite volta para a cadeia para dormir, né? Nesse regime, ele teria direito ao trabalho externo, né? Então ele fica de fora e de noite volta para dormir. Nesse regime semiaberto, ele tem mais um direito. Durante 35 dias por ano, 5 períodos de 7 dias cada um, ele tem direito de sair e nem precisa voltar. Essa é que é a saidinha, né? Ele só volta no final desse período de 7 dias, né? Claro que nem todos voltam. Bom, o que acontece? E o regime seguinte, depois do semiaberto, ele progride para o regime aberto, né? Regime aberto é uma piada, né? Porque a pena é privativa de liberdade, é pena de prisão, e o regime é aberto. O que significa isso? Significa que ele está solto, está na casa dele. Então, chamar isso de cumprimento de pena, né? E aí você vê o nome desses sujeitos olha, o país que mais prende no mundo, o Brasil tem 800 mil presos. Esse cara que está em casa está nessa lista de presos, né? Mas deixa eu fazer esse link. Quando você tem um regime fechado, você não tem saidinha, tá? Você não tem trabalho externo, tá? O sujeito fica lá fechado, lá dentro da penitenciária. O Congresso aprovou, em 90, uma lei, Lei 8.072, que é chamada de Lei dos Crimes Hediondos, dizendo o seguinte: o sujeito for condenado por crime hediondo, e aí nós estamos falando de estupro, estamos falando de latrocínio, que é o roubo com morte, estamos falando de homicídio qualificado, estamos falando de tráfico, que é equiparado a crime hediondo, e outros crimes bastante graves, os mais graves, né? Esse não vai ter progressão de regime, dizia a lei, vai cumprir a pena toda em regime fechado. E, se vai cumprir em regime fechado, não vai ter saidinha, não vai ter nada disso, tá? Bom, um indivíduo estuprou, na época a gente dizia violentou, porque estupro só podia ser contra a mulher, né? Isso foi antes da mudança na lei do capítulo dos crimes dos crimes sexuais. Mas, enfim, mesma coisa, né? Hoje o verbo seria estuprar. Ele estuprou 3 meninos, 2 de 7, 1 de 8, ou 1 de... Por aí, 1 de 6, 2 de 7, nessa faixa aí, né? Criança mesmo, não é nem pré-adolescente. Criança mesmo. 3 meninos. Ele foi condenado por 3 estupros, as penas foram somadas, pegou uma pena de talvez 18 anos, eu não lembro exatamente aqui, tá? Mas, e aí, quando o crime não era hediondo, tá? A legislação dizia, e ainda diz, que o sujeito só precisa cumprir 1/6 da pena em regime fechado. Depois ele vai para você ter uma ideia, homicídio simples não é crime hediondo, o sujeito condenado a 6 anos num homicídio simples só tem que cumprir 1 no regime fechado, depois vai para o semiaberto. 12, cumpre 2. E por aí vai. Mas o dele era estupro. Era crime hediondo. Quando ele cumpriu 1/6 da pena, eu acho que foram 3 anos, porque eu acho que ele pegou 18 anos, ele pediu progressão para o regime semiaberto. Aí o juiz, não pode, a lei diz que crime hediondo vai cumprir a pena toda em regime fechado. Aí os advogados dele foram de recurso em recurso até o Supremo, dizendo que a lei era inconstitucional. Sendo que a Constituição não fala absolutamente nada sobre regime semiaberto, sobre progressão de regime, não fala nada. Uhum. E isso foi em 2005 para 2006. Né? É importante lembrar aqui que o presidente da República já era o Lula e ele já havia nomeado alguns ministros para o Supremo. E o Supremo, por 6-5, decidiu que a lei era inconstitucional e que todo mundo tinha que progredir para o semiaberto. Estuprador, assassino, latrocida, traficante, todo mundo tinha direito de progredir, porque, segundo entenderam esses 6 ministros, se você proíbe a progressão do regime, isso viola o princípio da individualização da pena. Isso é uma falácia, né? Porque a individualização da pena está no que a gente chama de dosimetria.
né? Se eu citei aquele caso dos 4 assassinos do João Hélio. A juíza deu 38 para esse aqui, que era réu primário. Esse aqui é reincidente. Não, então esse é 41. São 41. O outro, 40 anos. Isso é que é individualizar a pena. Agora, vai todo mundo cumprir a pena dentro da cadeia. É óbvio, né? Que é o que se faz no mundo inteiro. Então, esse argumento falacioso, equivocado, né, acabou com... ou seja, acabou por permitir que os mais violentos criminosos tenham direito ao regime semiaberto, a partir de uma determinada fração do cumprimento da pena. Então, Suzane von Richthofen, que matou os pais, e o Nardoni, que matou a filha, e traficante do PCC, do Comando Vermelho, vai chegar uma hora que, e é o que a gente assiste, né? Está na saidinha. Cadê? Eu falei, está na saidinha. Né? E aí, volta e meia, não retorna mais, né? Agora, a saidinha não é a única ferramenta aí para passar uma mão na cabeça dos bandidos, né? A gente tem também visita íntima, hora, né? Visita íntima, que mais que nós temos? Nós temos o auxílio reclusão. Eu me lembro que eu estava assistindo uma aula de direito penal certa vez, estava fazendo um cursinho, e aí eu fui questionar o professor a respeito disso, e ele falou: que absurdo, você não pode criticar, né, o auxílio reclusão, porque o preso só tem direito se ele não tiver condições financeiras, ele tem que ter pago lá um tempo suficiente de INSS, e o dinheiro não vai para ele, vai para a família do preso. Eu falei, beleza, o que a família da vítima ganha? O pai de família é eliminado, a família fica abandonada, e a sociedade tem que bancar a família do bandido, tem que bancar o bandido na cadeia. Isso. E essa mesma família que perdeu o ente querido e que perdeu, às vezes, um mantenedor ali. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que preso deveria trabalhar, se manter e manter sua própria família? Sem dúvida alguma. Né? Aliás, eu acho que qualquer benefício para o preso deveria estar condicionado ao trabalho. Né? Só pode receber... Auxílio reclusão eu acho um absurdo. De qualquer forma, o preso que trabalha vai receber uma remuneração, e uma parte dessa remuneração, aí sim, pode ser... Mas o pagador de impostos, né, com o seu dinheiro, pagar para sustentar a família do preso, quando a família da vítima não recebe absolutamente nada, né, não tem direito a nada, né, também não tem ONG para fazer manifestação em defesa da família da vítima, só tem ONG para fazer manifestação em defesa do criminoso. Né? Eu lembro aqui no Rio, nós tivemos um caso muito significativo, até porque foi um roubo com morte na frente do Palácio do Governo, né? Imagina, no bairro das Laranjeiras. E era um casal numa moto, uma moto cara, uma moto bonita, porque o rapaz gostava de moto. Não lembro se ele comprava para vender, se era colecionador. Ele estava com a noiva e os ladrões foram para cima dele e o mataram. Tá? E a moça ficou ferida, mas sobreviveu. E aí o crime causou uma comoção muito grande e eles fizeram uma manifestação, a família, os amigos, né? Fizeram uma pequena manifestação no local do crime, perto do Palácio do Governo Estadual. Ela ainda estava em cadeira de rodas por causa do ferimento que havia sofrido. Né? Ela tomou tiro também. E aí, alguém da imprensa perguntou, né? Essa manifestação aqui, né? Como é que vocês fizeram? Quem é que está apoiando? Ela falou, quem está apoiando? Nós. Né? Nós é que fizemos. Eu não recebi visita nem contato de nenhuma ONG, de nenhuma organização, nada. Ninguém veio nos procurar, né? Nem para fazer uma presença aqui na manifestação. Não tem ninguém, só temos nós. Somos aqui parentes, amigos, né? E estamos aqui, não recebemos nenhum tipo de apoio. Né? Então, é impressionante como você tem todo um ecossistema, né? De ONGs, de políticos, geralmente de esquerda, né? Que estão sempre prontos a protestar, né? A fazer como esse seu professor, dizendo, mas que absurdo, né? Você é contra o auxílio reclusão, você é contra a revogação
da saidinha, né? Um direito do preso. A preocupação, a prioridade, infelizmente, a prioridade do nosso sistema de justiça criminal não é a vítima, não é a sociedade, não é o trabalhador. A prioridade é o criminoso. A preocupação, e o exemplo disso é a audiência de custódia. A preocupação prioritária é com o que eu costumo chamar de direitos reais e imaginários do preso. O preso tem direitos, claro, tem direitos que estão previstos em lei, mas o que a gente vê é uma preocupação não só com os direitos reais, como direitos imaginários, né? Direitos que não existem ou não deveriam existir. Então, é um juiz de uma audiência perguntando: você está com frio, né? Você quer um casaquinho? Você quer um cafezinho? Cafezinho? Aqui no Rio, numa audiência de custódia, logo no início, uma juíza, era verão, né? Aquele calor que o verão carioca, você sabe como é que é, e os policiais militares prenderam o sujeito, estavam escoltando o criminoso para audiência, prenderam em flagrante, né? Escoltaram para audiência de custódia. A juíza pergunta para o criminoso: o senhor já comeu? Não. Não, o senhor não comeu? Fulano chamou o secretário, né? Leva ele para o meu gabinete. Normalmente, nas varas criminais, você tem a sala de audiência e numa sala ao lado, o gabinete do juiz, né? Que é só para o juiz, ou para quem é advogado. Leva ele para o meu gabinete, tem um sanduíche lá, dá para ele comer o sanduíche. E aí os policiais, na saída, né, comentaram, muito revoltados: caramba, a gente estava na rua há horas para fazer essa prisão, está um calor medonho. Ela não perguntou se a gente queria um copo d'água, né? Nem se a gente já tinha comido, não. Né? A gente estava morrendo de calor, morrendo, e ela ofereceu o sanduíche para o preso, e para nós nem um copinho d'água. Né? Então você vê como são distorcidos esses valores. Né? Sim, a pergunta que a gente faz é: por que não leva para casa, né? Leva para casa, se gosta tanto, leva para casa. Agora, sem querer polemizar a figura aqui, aliás, eu vou deixar essa para a próxima, porque antes eu quero fazer uma outra pergunta aqui, no seguinte sentido: o senhor falou aí sobre vários direitos que alegam, né, para o preso, como a individualização da pena, né, a questão do processo, o advogado ter acesso, inúmeros recursos que a gente sabe que tem, questão da saidinha, enfim, uma série de coisas. Agora, quando se trata de preso político, a gente descobriu recentemente que a história é outra, né? Inverte tudo. Aí inverte tudo. Aí vira todo mundo linha dura. Né? E aí dizem o seguinte: você responde ao processo criminal, o mínimo que você tem que saber é do que você está sendo acusado. Né? O que você teria feito naquele dia, naquela hora, naquele local. Isso é uma regra básica, é a primeira aula da matéria que eu leciono, que é processo penal. Aí vem o sujeito e diz assim: não, no caso deles, não precisa. Mas vem cá, o que ele fez? Ele quebrou o quê? Onde? Ele estava dentro do quê? Do Senado, do Supremo? Ele quebrou? Ele não entrou? Ele entrou ou não entrou? Porque se ele não entrou, ele não quebrou nada. Tem provas? Aí o sujeito diz assim: não precisa. É crime multitudinário. É uma multidão que cometeu. Então não precisa dizer. É isso. Você vai assistir um jogo no Maracanã, 60 mil pessoas, se tiver um tumulto, um quebra-quebra, e resultar na morte de alguém, você vai acusar os 60 mil. 60 mil pessoas estavam lá. Isso é uma barbaridade. Né? Isso é um absurdo. Pode falar. Eu fazia outro dia uma palestra na Escola da Magistratura aqui do Rio, analisando algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, absolvendo réus que haviam sido condenados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Foram condenados pelo Tribunal de Justiça do Rio, recorreram à STJ e foram absolvidos. Eram basicamente processos de tráfico, né, com os réus integrando facção criminosa, e um de roubo à mão armada. Num dos de tráfico, os ministros do STJ absolveram os réus foram presos em flagrante, num ponto de venda de entorpecentes, numa área dominada pelo Comando Vermelho. O Comando Vermelho é a mais importante das 3 facções do tráfico aqui do Rio.
E se você está vendendo droga numa área dominada pelo Comando Vermelho, é muito simples. Você faz parte do Comando Vermelho ou você vai morrer. Né? É óbvio. Né? Então, eles não morreram porque eles eram do Comando Vermelho. Foram presos em flagrante e foram condenados no Rio de Janeiro e foram absolvidos pelo STJ, né? Porque, apesar de presos em flagrante, num ponto de venda de cocaína, os ministros do STJ absolveram dizendo que a acusação não especificou o que cada um deles fazia exatamente dentro da estrutura do Comando Vermelho. Então, ela reconhece que aquele local é do Comando Vermelho, reconhece que eles fazem parte do Comando Vermelho, mas não especificou. Né? Então, você vê o sujeito sendo condenado lá em Brasília a 17 anos e meio, sem que a acusação especifique o que ele fez. Ele estava lá, mas ele fez o quê? Ele quebrou alguma coisa? Ele não precisa, porque é crime de multidão. Então, eu terminei a palestra dizendo, olha, eu não quero viver num país em que o sistema de justiça mande para aquela velhinha que estava fazendo protesto em Brasília, para aquele aposentado, para aquele idoso, segurando uma Bíblia, um terço, uma bandeira do Brasil, o sistema está mandando a seguinte mensagem: minha senhora, meu senhor, da próxima vez, em vez da Bíblia, da bandeira do Brasil, pega um fuzil e vai vender cocaína. Porque vai ser o tratamento processual vai ser muito melhor, vão se preocupar com os seus direitos, vão ser mais garantistas, vão dizer, olha, não está especificado o que ela fazia dentro da estrutura do PCC, do Comando Vermelho, então eu não tenho como condenar. É outro padrão, muda tudo, como você falou, muda a preocupação que se tem com os direitos de um acusado de tráfico, de estupro, né? E a despreocupação com os direitos mais básicos desses réus do 8 de janeiro realmente fazem um contraste impressionante. Não, é incrível. Outra coisa, aí eu puxo aqui para a minha profissão, né? Porque eu fiquei assim chocada quando eu vi as matérias no dia seguinte ao 8 de janeiro, porque assim, quantas vezes a gente não vê vídeos, né, do cara ali tirando a vida da pessoa, atirando na pessoa, né? Enfim, matando a pessoa de várias formas, estupro, etc. E aí não se chama de estuprador, de assassino, se chama de suspeito. Suspeito. No 8 de janeiro, a primeira coisa que os jornais fizeram foram terroristas e fizeram a ficha corrida das pessoas, assim, pegaram fotos de pessoas, onde trabalhavam, o nome, a família, expuseram as pessoas, assim, chamando-as de terroristas. No dia seguinte, alguns nem presos tinham sido ainda. E alguns desses militantes de redação, né, são os mesmos que têm... Eles não se sentem à vontade para chamar os integrantes do Hamas de terroristas, né? Também é curioso isso. Né? Exato. A pressa em chamar aquelas pessoas de Brasília de terroristas, né? Que é uma estupidez, né? Uma imbecilidade. Né? A própria ideia de que eles saíram de casa para derrubar o governo, eu fico pensando o nível de imbecilidade que uma pessoa tem que ter para acreditar, né? Que um grupo de idosos, de aposentados, de velhinhos, diz, vamos para a Praça dos Três Poderes derrubar o governo? Vamos, né? Bom, deixa eu pensar. O governo que a gente quer derrubar tem Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, todo mundo cheio de arma. O que nós vamos levar? Leva uma Bíblia. Né? Eu vou levar um terço. Eu vou levar a bandeira do Brasil. Ninguém está armado. Né? Ninguém tem apoio militar. Não tem absolutamente nada. E o sujeito quer convencer a gente de que eles foram lá derrubar o governo. Né? Isso não era um protesto contra o governo que degenerou, e realmente degenerou, em atos de vandalismo com relação a algumas pessoas. Né? Sim. E o que você tem ali é um crime de dano a patrimônio público. Pena de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. Ninguém pega a pena máxima no Brasil. Se o réu for primário, a pena é sempre a pena mínima ou um pouquinho mais. Então, nós estamos falando, aqueles que cometeram ato de vandalismo, são pessoas que teriam que ser apenadas com 1 ano, com pena de prisão de 1 ano. Um ano nem fica presa, né?
Um ano Ou não depende? fica preso. Um ano tem regime aberto, que significa, já mencionei antes, prisão domiciliar, ou seja, fica em casa. Além disso, mesmo condenado à prisão em regime aberto, o que a lei diz? A pena pode ser substituída por outro tipo de pena que não seja de prisão. Ou seja, prestação de cestas básicas, pagamento de multa, prestações. A mais comum é a cesta básica. Sujeito que comete crime de dano, você pode ir no juizado especial criminal que você vai ver. Ele vai pegar uma pena de cesta básica, vai ser condenado a pagar duas. Você lembra de algum esquerdista em manifestação violenta, queimando pneu, queimando isso, destruindo aquela estação do metrô da Consolação, ainda no governo Bolsonaro? Ninguém é preso. Sou brasiliense, vi minha vida inteira a esquerda destruindo ali aquela esplanada dos ministérios, tocando fogo em ministério, quebrando vidraça, ameaçando policiais, batendo em segurança. Nunca aconteceu nada. Não acontece nada. Se um ou outro eventualmente é detido, daqui a pouco está na rua. Por quê? Porque o máximo que vai acontecer é pagar uma multa ou pagar uma cesta básica. Ficar um ano preso preventivamente, esperando julgamento, pegar 17 anos e meio de prisão, ser julgado pelo Supremo. Por que ser julgado pelo Supremo? O Supremo é tribunal de última instância. Cidadão comum tem que ser julgado pelo juiz de primeiro grau. Quem tem que ser julgado pelo Supremo é deputado federal, senador. Tem algum denunciado no 8 de dezembro? Nenhum. Zero. Não tem nenhum. Foram investigados e essa investigação não resultou em denúncia. Denúncia é a acusação formal, é o início do processo, feita pelo Ministério Público. Não tem nenhum. Então, o que esse processo está fazendo no Supremo? E aí, o que acontece se você é julgado pelo Supremo de início? Se você for condenado, você não tem a quem recorrer, porque o seu processo já começou na última instância. Então, você está negando, dentre tantas outras barbaridades, você está negando a essas pessoas aquilo que o artigo 5º da Constituição assegura, artigo 5º, inciso 55, parte final. Aos acusados, em geral, é assegurada a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. O direito de recorrer para outro grau de jurisdição é inerente ao direito de defesa. O réu condenado teria que ter sempre esse direito. Os do 8 de dezembro não têm. Por quê? Porque você vai recorrer a quem? Se você já começa sendo julgado pelo Supremo, você vai recorrer a quem? Ao Papa? Não tem a quem recorrer. Então, é um acúmulo de ilegalidades que forma, como você bem observou, forma muda tudo, Quando você compara com os processos a que respondem assassinos, traficantes, latrocidas, estupradores, que têm direito a tudo. Exato. Agora sim, não vou nem entrar aqui no mérito da pessoa em si, mas da fala desta pessoa. Gostaria de saber como é que o senhor ouviu a fala do ministro Barroso no Fórum Econômico Mundial, falando ali sobre violência, e aí ele leva para a violência da Amazônia, né? Parece uma grande novidade a violência, né, de narcotraficantes tomando conta do Brasil. E aí tem uma frase curiosa dele que é a seguinte, né, que pobre também precisa de segurança. Queria saber o que o senhor achou dessas falas do ministro. Olha, eu vou ser sincero com você, a questão que mais me espanta não é nem o conteúdo da fala do ministro. A questão que mais me espanta é o que ele está fazendo lá, discutindo política pública. Um amigo meu estava brincando outro dia, dizendo, gostei dessa fala do Barroso, foi para isso que eu votei nele. Aí ele fez assim, não, peraí, esqueci, eu não votei nele. Aliás, ninguém votou nele. O que ele está fazendo ali? Quer dizer, ele não foi eleito pela população para ser presidente da República, não foi eleito pela população para ser senador, não foi eleito pela população para ser deputado, ele não foi eleito para nada. Ele é um agente público vitalício e não eleito. Ele não pode discutir política pública. Ele não tem legitimidade para isso. Ele é juiz, juiz aplica a lei. Juiz não cria a lei. Juiz não cria política pública. O juiz simplesmente aplica a lei. Então, não é função dele ir a um foro internacional e discutir qual é a melhor política para a Amazônia, qual é a melhor política ambiental, qual é a melhor política de criminalidade. Os Estados Unidos tiveram um grande juiz na Suprema Corte, Antonin Scalia, e o Scalia, que era um grande inimigo do ativismo judicial é isso,
é um juiz agindo como se fosse governador, prefeito, presidente, senador, deputado, sem ter um miserável voto de um eleitor que seja. Então, ele diz, olha, eu não quero viver num país governado por 9 agentes públicos vitalícios e não ele lá são 9, aqui são 11, né? Uhum. Eu quero viver num país governado por quem a população elegeu. Eu acredito em democracia. Eu não quero viver. Quem vive em país governado por agentes públicos vitalícios e não eleitos é quem vive ou em monarquia absoluta, em que quem manda é o rei até ele morrer, sem ter tido voto de ninguém, ou quem vive em ditadura. Então, se a gente não vive nem numa monarquia absoluta como a Arábia Saudita, nem numa ditadura, a não ser que a gente viva numa ditadura, mas se a gente não vive numa ditadura como Cuba, por exemplo, ou como a Coreia do Norte, que todo mundo vai viver governado pelo Kim, não sei das quantas, até o Kim morrer. Antes dele foi o pai, antes dele foi o avô. Então, assim, isso não é democracia. Democracia é você ser governado por quem o povo elegeu. Democracia é você ser governado por leis elaboradas por representantes do povo, que nem sempre são bons, nem sempre são maravilhosos, erram muito, mas tem uma diferença. A cada 4 anos, a população vai se manifestar sobre o que eles fizeram, como presidente, governador, prefeito, deputado, senador. Sabe quando a população vai se manifestar, vai ter o direito de se manifestar sobre as decisões tomadas pelos ministros do Supremo? Nunca. Eles não são eleitos, eles não têm que prestar contas à população. Veja, eu não estou defendendo que eles sejam eleitos, não. Eu estou defendendo o seguinte, se eles não são eleitos, eles não podem fazer leis e eles não podem definir política pública. Eles não podem definir política de segurança pública. Eles não podem dizer quando é que a polícia pode ou não pode subir no morro aqui na minha cidade, aqui no meu estado. Quem pode fazer isso é o governador. Porque se o governador disser que a polícia não pode mais subir morro, a gente teve um governador que fez isso aqui no Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Quando chegou na eleição para governador seguinte, a população disse, tchau, não queremos mais o seu grupo no governo. Essa sua política foi um desastre, fortaleceu o tráfico de drogas, que fortaleceu mesmo, como a atual decisão do Supremo, na DPF 635, está fortalecendo. Só que a população não vai ser chamada às urnas para dizer o que ela acha dessa decisão desastrosa e absurda de proibir a polícia de subir o morro aqui no Rio de Janeiro. Então, é isso. Lamentável. Doutor Marcelo, por mim, a gente continuaria aqui umas 5 horas conversando, mas eu vou guardar, então, essas outras perguntas, esses outros assuntos para uma próxima oportunidade. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor por tirar esse tempo para falar conosco. Aproveite, diga suas redes sociais, se o senhor tiver, e também fale dos seus livros, aí onde é que o pessoal encontra, enfim, fique à vontade. Eu sou coautor de 2 livros sobre as ilegalidades praticadas pelo Supremo. O primeiro é o Inquérito do Fim do Mundo, sobre esse inquérito inconstitucional que o Supremo instaurou em 2019 e se arrasta até hoje, e que tem sido, coincidentemente, usado principalmente contra apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e opositores do PT. Então, chama-se Inquérito do Fim do Mundo, e o outro livro é Sereis como Deuses, o subtítulo é A Subversão da Justiça pelo Supremo Tribunal Federal, também com vários capítulos sobre as decisões absurdas, ilegais e inconstitucionais do Supremo. E é isso, são 2 livros da EDA, da editora EDA, né, do Paraná, e o Inquérito do Fim do Mundo aí foi um campeão de vendas, e a gente fez isso com o intuito de registrar esse momento histórico, É o pior momento do Supremo Tribunal Federal,
é o pior momento da justiça brasileira, é o pior momento do Estado de Direito. Tá? O Estado de Direito passa hoje por uma profunda crise, com as regras processuais sendo flagrantemente desrespeitadas pela corte mais alta do país. Então, foi feito esse registro. Minhas redes sociais são Marcelo Rocha Mon, sendo que o Twitter, a minha conta está retida nesse momento. Tá? Você sabe qual é a acusação? Eu também não sei. Não sei também. O senhor está melhor que eu, o senhor está com a conta retida. A minha está banida permanentemente. Pois é. Isso é censura prévia, isso é inconstitucional. Né? Exatamente. É mais uma violação do Estado de Direito. Sem nenhuma advertência, como a eu não conta faço desde ideia. 2009, viu? Também eu não faço ideia do que aconteceu, não sei qual é a postagem que causou isso. Não faço ideia, eu simplesmente não sei do que eu estou. Se eu estou sendo acusado de alguma coisa, do que eu estou sendo acusado. A minha eu sei porque foi uma entrevista que eu fiz com o Brigadeiro Camineri, e eu coloquei 2 minutos e 30 da entrevista no Twitter. E aí é a fala dele, falando sobre militares. E aí, logo após, essa postagem foi censurada e no dia seguinte minha conta foi banida permanentemente, mas sem nenhuma justificativa, sem nada. Sem direito de defesa, nada. Absolutamente nada. Esse é o Estado de Direito. É isso. É isso. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Obrigado, foi um prazer participar. Até a próxima. E para você que nos acompanhou até agora, lembre-se de compartilhar esse link, comentar e deixar o seu like. A gente se encontra na próxima. Fique com Deus e até lá.